E aí, pessoal, antes da gente começar o nosso podcast, semana que vem, se você está assistindo no dia do lançamento, dá uma olhada aí, a gente vai ter encontro presencial no Largo da Batata da Glocal, um diálogo com a cultura e músicos igual a... Quem que a gente vai fazer mesmo? Vai ser altíssimo nível, Renato Russo e Elis Regina. É isso aí. Então, se você gosta de música, da história da música, de diálogos com a cultura, semana que vem fica nas nossas redes sociais que você vai ter todas as informações sobre o nosso encontro presencial. É de graça, mas são poucas vagas. Nos vemos lá. Estamos de volta! Podcast Glocal, encurtando distância entre você e o seu contexto cultural e a pessoa de Jesus Cristo, um bate-papo da visão do mundo do ponto de vista dos seguidores de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre perrengues de viagem, principalmente com música, já fazendo um esquenta para a Glocal presencial. E no nosso encontro nós temos 2 músicos e 2 xeretas. E você vai ter que encontrar quem são esses. O lado de cá, eu acho que é o xereta, Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, muito prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto que tem tudo a ver com a vida de todo mundo, perrengue de viagem. Você já passou muito perrengue? Já passei. Cara, não tem como, né, cara? Não tem como. E assim, é muito louco, porque se você me perguntar assim, gosta de viajar? Eu vou falar, depende. Depende muito. Fazer um Rock in Rio, tudo pago, com o camarim? Pois não. E até assim, viajar sem compromisso. Eu não gosto, né? Eu não curto viajar tendo que ir pra algum lugar, chegar em determinado horário e cumprir determinado compromisso. Pra mim isso não é viagem. Fazer aquele rolê. Não, papo hoje não é férias. Viajar de férias é legal. É papo de viagem de trabalho. Não, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Viagem de trabalho eu não gosto. Simval, tu já viajou muito. Muito. Não pra tocar? Tu toca algum instrumento? Não. Nada? Toco Canta? campainha. Você canta? Canto no Você chuveiro. já tentou levar... Canta coisa de igreja, né, cara? Coisa de igreja. Quem nunca fez um ré... Disseram pra você que você era ministro de louvor. Quem nunca fez um ré sol lá ali no chacumpão? Chacumpão. Não, aí sabe. Aí não tem quem não saiba. E cantou alguma coisa, mano. Eu já fiz parte de conjunto, fazendo sei lá que voz. Conjunto é bom demais. Conjunto, né? Aí você faz ideia de quanto tempo que ele participou disso. Conjunto coral. Mas você também é rapper, né? Você traz a coisa mais moderna. E seu cretino. E saxofonista. É saxofonista. Isso não pode deixar saxofonista por muito tempo. Tem toda uma história. Não, e ele escreveu Isso música você me também. deu... Não. O Marcos também escreveu uma música. Tem música, tem 2 músicas. Tem música gravada. Gravada. Podemos falar disso. Mas as minhas histórias é muito mais pro perrengue. Deixa eu apresentar aqui Renatão. Opa, tamo aí. Conhecido como Renato Trouxa por causa dos perrengues. Também. Em grande parte, essa fama vem por causa Renato, das roubadas que eu me metia e ainda me meto. Você é baterista, certo? Sim. Você já participou de banda? Já. Já? De banda que foi tocar em outros lugares ou só de... Já. Quem nunca, né? E você tem um plus a mais de perrengue porque você é videomaker. Sim. E você acompanha bandas. Até hoje. Sim. Você, a semana passada, tava num perrengue, né? Tava. Semi-perrengue. Então vamos começar com o seu perrengue. E aí é open, ok? Depois abre a porteira. A gente pode ir pra qualquer open lugar. Perrengue, tá bom. Eu vou começar então desse último que eu tava. A gente saiu olha a doideira. A gente saiu de São Paulo de madrugada num busão fretado pela banda. E era o Super Combo? Não era. Era um Podemos rolê... falar o nome das bandas ou não? Não vou falar. Tá, dessa você não vai falar. Porque aí queima o... Mas é que era um rolê de metal, assim. De rock progressivo e tal. É um rolê muito nichado, né? Tipo, é uma galera... Metal. E aí a gente saiu... Eu sei agora. A gente saiu de São Paulo de madrugada pra ir pra Curitiba nesse ônibus. O legal é que era um ônibus leito, então a gente foi dormindo. Mas era ônibus leito comercial ou ônibus leito da banda? Não, fretado, tipo, era só a banda. Olha, show. Então, tipo, tinha adesivado? Adesivado? Tinha adesivo na frente é legal, da banda. Bacana. E aí a gente saiu de São Paulo pra ir pra Curitiba. Geralmente é sertanejo que a gente vê passando. Normalmente é. Mas sabe que faz sentido ser busão muitas vezes? Porque você chega mais descansado do que um rolê de avião.
Pô, muito mais. Muito. Se é Curitiba, tipo isso aqui, 7 horas, é muito melhor ir de ônibus. De ônibus. Porque Leito, bem da hora. Porque se você vai de avião, você tem que acordar cedão, pegar avião, nesse já não dormiu direito, aí você chega lá, tem que pegar... Aeroporto, é um troço horroroso. Sem contar que tá muito caro, a gente vai falar sobre isso, né? Tipo, o busão te pega, você entra no busão, dorme e você tá na porta do hotel 7 horas depois. Teoricamente não tem ninguém pegando, jogando seus instrumentos embaixo do tipo, vai tudo do ônibus. Vai tudo bonitinho, os meus equipamentos e tal. É muito então melhor que avião. Então você era uma pessoa feliz nessa viagem, indo tranquilo. Sim, a gente foi tranquilo. A gente foi pra Curitiba e rolou um show na Ópera de Arame, que é um lugar lindo lá. Só que então, aí começou. Aí não tem como... Rolê de banda não tem como não ser perrengue. Existe uma romantização, né, da estrada. Muito. Né, por parte de quem olha de fora. Pô, olha que legal, né? Pô, deve ser uma vida super maneira. O cara que vive na estrada tocando já trabalhando. E aí, uma coisa horrorosa. Então, eu postava, tipo, as fotos, os stories no rolê. Aí, só de lembrar vira e mexe vinha alguém assim, nossa, do JV para o mundo, não sei o quê. E eu aqui assim, mal sabe para o mundo o que significa, né? Mas assim, tipo, é um rolê que tem coisas legais, mas assim, um exemplo desse da Ópera de Arame. A banda que eu tava acompanhando é uma banda que abria pra uma banda gringa que fez 4 shows aqui no Brasil. É uma banda que é super nichada, mas que um monte de gente conhece e famosa. Então tem aquele lance de um monte de gente ali protegendo os gringos, saca? Tipo, tem uma galera que começa a cagar um monte de regra, não pode isso porque os gringos... E às vezes os gringos nem estão nem aí. Mas tem toda essa... Eu tenho um negócio pra falar sobre isso. Mano. Então, porque você vai meio que contando essa história, a gente vai abrindo pautas aqui, que já teve umas duas que a gente precisa conversar. Mas era muito interessante. Quando eu comecei o Rock no Vale, talvez a minha melhor contribuição é com o evento Rock no Vale, que foram porque foi uma bela experiência. Mas eu sofri. Nós estivemos lá. Todos nós estivemos lá. E assim, cara, eu lembro que o primeiro evento tava a Oficina G3. E a proposta era fazer um negócio meio assim, meio Woodstock, no melhor sentido da palavra, se é que pode dizer assim, onde as pessoas têm... Mano, ninguém é diferente de ninguém, a banda é legal. E a gente fez o seguinte, bandas comiam no refeitório, junto com todo mundo do evento. Sim. E eu lembro dos caras da oficina meio preocupados, mano, será que vai dar, mano? Pode dar muito ruim isso aqui. E eu entendo eles, porque dependendo do local, dá muito ruim. Mas por 2 motivos não deram ruim no JV, foi muito interessante. Sempre todo mundo, fera, comia no... Depois você teve o Thiago York que quis ficar lá atrás, beleza. Quem quisesse só comer no camarim, beleza. Mas se quisesse jantar, tava aberto pra fazer isso. E aí, cara, a primeira é que quando você tem um festival, você não tem a banda que tá sendo assim, aquela a principal. Não tem banda principal, mesmo se a pessoa é a principal. Sim. Porque, cara, tem muita gente que não foi pra ver você. Quando você tá no festival, tem gente que não foi, nem te conhece, talvez. Sabe? Você, eu já ouvi falar. Essa é uma primeira coisa. Eu vou no Rock in Rio, a maioria das bandas que eu comprei da noite eu não conheço. Sim. A segunda coisa que eu achei que é o mais forte é quando você não cria um ambiente de idolatria. Essas são as palavras que eu conheço da teologia. Mas você não bota um segurança empurrando... Cara, o cara fica até constrangido de pedir um autógrafo. De vez em quando aparece. Mas o negócio fica ali. Pode. E eu percebi isso quando começou a ter na terceira edição, que teve umas bandas mais assim... Conhecidas. Que começou a botar o gradil e começou a botar segurança. Parece que você foi a primeira incentiva, vez, né? Aí começou a ter gente gritando. Isso que eu falei, cara, mas é isso. Que a gente não podia entrar, né? Tinha que ter credencial. A gente não podia entrar. Eu era Mas aí você achou isso bom ou não? Porque isso aí cria aquela mística do né? Do show. Agora tá grande a parada. Agora tem, né? Histeria. Não é nem bom nem ruim. É só uma coisa que se você tirar, a pessoa... Você provavelmente tirar esse negócio... Não existe esse negócio de... Então, assim, tudo depende de você, o seu momento lá nesse negócio. É lógico, essa banda tá vindo de lá, é super nichada, quem foi tá pra ver os caras. Mas você cria um ambiente, ainda pode mais de assim, os caras só vão entrar e aquele negócio. E é lógico que na hora explode. Aí se o cara vai entregar ou não, tá? A ansiedade de ver aquilo lá. Ou, cara, muito tranquilamente... Porque o americano tem muito disso. Os stand-uppers lá de Nova York, eles saem...
E atende todo mundo. Os caras bambambãs, mano. E eu vejo isso, porque eu sigo hoje o Rafinha Bastos, que virou desses caras dos grandes lugares lá de Nova York. E eu vejo ele postando, os caras, todo mundo sai pra conversar. Mas ó, isso que você falou é engraçado, porque nessa tour rolou show em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E cada lugar muito diferente um do outro. E o lugar que mais rolou esse frenesi, assim, do público foi São Paulo, que era um show maior, numa casa maior, e daí tinha já o Gradil, aí tinha já os produtores, os empresários que contrataram a banda e trouxeram a banda. Tipo, os caras começam a crescer o ego e achar que ele é dono daquele negócio, e começa a dar carteirada, e começa, sabe... Então, o lugar também, ele, tipo, cria essa, né? Por exemplo, no Rio foi no Circo Voador, que é um lugar, cara, que, assim, é X, tá ligado? Tipo, a galera fica lá jogada. É muito alternativo. Muito alternativo, então não tem, assim, não vou falar que zero, mas tem muito pouco desse frenesi todo, ou dessa mística toda, né, do cara gringo. Tipo, o cara tá ali no palco como, mano... À tarde tinha uma menina subindo e descendo aquelas cordas ali, fazendo acrobacia, não sei o que, tipo, sabe, muda pouca coisa. Mas também tem a ver com idade, né? Também tem a ver com idade. Cara, se é uma banda mais dos coroa, tem uma tietagem, mas é só uma foto, uma selfie, uma coisa assim, mas não tem esses gritos. Eu não sei se no Rio também tem, assim, né, pelo fato da Globo tá ali e você tem os artistas, é uma relação diferente, eu acho, sabe, das pessoas, assim. Porque você vê os caras na rua, muitas vezes, né, gente que tá por lá. Então, talvez tenha também a ver com isso. É um pessoal que tá mais desencanado disso, assim. Desse Mas, Rei, qual foi o pior perrengue? Dessa viagem? Cara, teve alguns. No Rio de Janeiro, a gente tinha um tempo livre lá, porque o busão, a gente chegou de viagem antes. E aí a gente foi almoçar num lugar. E aí era um barzinho bem carioca, na frente do Teatro Municipal do Rio. E aquele ambiente, assim, aqueles ventiladorzinhos, sabe? Tipo, você olhava e falava, cara, tô no Rio de Janeiro tendo uma experiência full Rio de Janeiro, assim. E aí a gente tava lá, tomando uma cerveja, não sei o quê. E aí a gente, pô, cara, isso aqui é muito Rio, né? De repente passa um cara correndo. Pega ladrão! Pega ladrão! Cara, do lado da gente. A gente olhou assim e falou, cara, é sério isso? E foi tão engraçado que o ladrão não tinha saúde pra correr, coitado. Que ele foi correndo e os caras correndo atrás dele. E o cara correu em direção a uma viatura de polícia. Aí, né, mano? Cara, a gente assistindo isso de camarote, assim, eu falando... Não tô acreditando. Cara, não tô acreditando. Bem na Cinelândia ali, né? E eu olhei aqui e falei, caraca, cara, o Rio de Janeiro não decepciona. Se com os artistas tem essa relação de dane-se, eu acho que com os ladrões também, né? Tipo assim, ó, passou um bandido agora aqui, alguém pega ele aí. É tipo... para de olhar, eu conversar com você. Deixa o cara, né? Deixa o cara. A gente não sabia se ria ou se chorava, porque era uma situação tão tragicômica. A mulher que tava atendendo falou, respeita a privacidade do bandido. Deixa ele correr. Para de ficar olhando. Para de comentar coisa feia. E aí tem os perrengues de comida também, que eu sempre tenho uma regra na estrada que é assim, cara, se tem chance de comer, você come. Se não tá com fome, dane-se, come. Só come. Tem chance de tomar um banho, de dormir? Faz. Tipo, quantas vezes você puder. Isso. Porque é um outro mundo. Porque você tá andando realmente nessas turnês que não tem a ver com mundo religioso. É uma coisa de... É doideira. É doideira. Às vezes você não tem... Não é que você não tem tempo de comer, mas é que a hora que você vai ter tempo de comer, você, cara, tá no busão, não tem mais nada aberto. Você já tem que sair correndo, porque o busão tem que sair e tal. Eu não sei se quando esse podcast for no ar, já vai ter acontecido o Rock in Rio. Mas você vai, né, fazer... Eu vou, a gente vai pro Rock in Rio. A gente vai ter que gravar um outro desse, né? Porque o pessoal pensa que o evento é grande, é da hora. Cara, na minha experiência, quanto maior o festival, mais perrengue. Mais loucura, rola. A não ser que você seja uma banda headline, grandona e não sei o que daí é um outro rolê. Mas ainda assim, pra essas bandas ainda é perrengue. Tanto que os caras... Por Só exemplo, não é talvez pro vocalista, mas pro resto... É o perrengue no sentido de que a banda grande, ela passa som, por exemplo, às vezes 1 dia, 2 dias antes. Então o cara tem que estar lá pra passar esse som. Porque o show não é só dele. Ele não pode chegar horas antes do show, passar o som dele e dane-se, vamos. Cara, então tem coisas assim muito específicas. Esse negócio de passar som, a gente aprendeu
apanhando demais. O Marcola lá, todos nós. festival. Agora, sabe o que... Uma coisa que é absurda que rola, assim, em festival... Não precisa ser nem um Rock in Rio, um festival... teve um que chama Somos Rock aqui em São Paulo, há um tempo atrás. Tinha acho que 40 mil pessoas no AMB. As bandas de... Cara, só os headlines passavam som. As bandas normais, que não eram as principais... Cara, você chega, você faz a montagem, né? Acabou a banda, você virou seu palco, fez a montagem, e os caras 1, 2, 3 e toca, não passa o som, não sabe o que tá rolando no PA, não sabe nada. Eu não sei se as pessoas têm noção do quão desesperador pode ser isso aí para um músico. É como se você Você já tocou, Paulo, um outro tipo de perrengue, assim, num lugar que acústica... Tipo assim, Catedral do Rio. Mas muito. Já que toquei. É horrível. O Crombie já tocou na Catedral do Rio. Eu lembro que eu casei na Catedral do Rio lá, e o meu primo, Estênio Márcios, foi tocar, mas foi difícil pra ele tocar só voz e violão, que o negócio não foi feito pra tocar. Acústica pra outra coisa. É pra coral. A acústica lá é pra coral, pra né? Qual foi o pior instrumento lugar que você não lembra microfonado. que a banda Crombie foi que você falou, que acústica é essa? Cara, aí assim... muito, né? O mais comum é esse, né? No nosso tipo de viagem, né? Nas coisas que a gente fazia, né? Acampamentos, igrejas, né? Que o Crombie ia também, mas aí é direto, assim, mas muita coisa ruim. Tava falando pra vocês aqui antes de começar. A gente uma vez tocou num festival da MTV de bandas independentes. Foi uma das primeiras coisas, assim, legais que o Crombie fez. Isso é chique pra caramba. Não, mano, é isso que eu falo de podcast. A gente ficou super feliz com isso e tal. Aí, desse festival, uma jornalista... Foi super legal. Esse foi uma experiência completamente, assim... Profissional. Nova, assim. A gente ficou até, sabe, achando que a gente ia ser famoso. E desse festival, uma jornalista nos convidou para uma programação num lounge, aí eu não vou lembrar o nome, mas em Copacabana. E o convite de uma jornalista que estava naquele festival, a gente falou, uma coisa legal que vai rolar e tal, né? Seria um próximo convite já fruto desse acontecimento acústico MTV. Aí, velho, encurtando a história, a gente chegou o lounge, na verdade, era esses botecos da beira da praia. E não tinha espaço pra tocar no boteco. É um novo nome, né, mano? É um novo nome. É o novo nome de kitnet, que agora é estúdio, né? Ou chama a igreja de church. Church. Aí eu descobri que, assim, apesar dela ser uma jornalista, isso era uma programação da igreja dela, feita pelos adolescentes. Meu Deus. Eu até sei, deve ser a Batista. Eu já te falo qual que é, cara, porque eu já tive esse perrengue nessa igreja. Eu não lembro qual era, sinceramente. Batista de Copacabana. Acho que eu até falaria sem problema. Duvido que não seja. Já passei perrengue lá. Cara, mas a gente chegou lá, era um negócio tipo assim... E assim, a gente muito moleque no começo ainda, então não tinha o mínimo crivo, o mínimo critério. Recebemos um convite. Ver como é que é, ver a estrutura, tem um rider... Era Lucas. Lucas que via qual era a parada. O baterista da banda. Resumindo, cara, a gente chegou, era um luau literalmente na areia da praia. Na areia. Tinha uma... Você deu o tabladinho? Não, tinha um tabladinho que era tipo... Tamanho de uma prancha de surf. Não, era tipo... Isso. Eu falei, 5 pessoas. Aí eu falei assim, mas nós somos 5, tem uma bateria e... Não era carrom, não? Não, era com a gente foi achando, porra, vamos tocar num lounge em Copacabana, não vamos de carrom, vamos levar bateria, vamos de bateria, né? Cara, isso é perrengue. Aí tinha um geradorzinho e uma caixa ligado no boteco, então vinha um fio lá do boteco ligando o gerador aqui pra alimentar uma caixa de som, que era uma caixa de som, uma PIV dessas, tipo de, sei lá, de baixo. Sim. E tinha que ligar tudo ali e ficar em cima daquela tábua, nós 5. Eu falei, não, assim, não tem condições. A gente, infelizmente, não vai poder fazer. A gente não entendeu. Acho que o convite não foi bem, né, conversado. Então, aquilo foi uma, assim, pra mim... vocês não chegaram a tocar? Pra mim,
tocamos assim, sentamos, porque tinha gente que conhecia, que curtia, que queria ouvir. A gente sentou com o violão, fez uma rodinha ali e tocou, mas uma coisa completamente diferente da nossa expectativa. Pô, agora a gente toca na MTV. E vai agora pro lounge. E pra Só mim... pra falar pros novos, MTV era já foi um negócio era um bom. canal legal de TV, cara. Era bacana. O que ele tá falando é tipo TV Tupi. Music Television, né? Caetano Veloso chama de MTV. MTV. Mas aí, assim, cara, pra mim, esse tipo de experiência, assim, já é ruim pra quem curte. Agora cara, isso era o tipo de coisa, assim, sabe? Eu ficava mal, me dava uma enxaqueca, eu ficava transtornado com isso de pensar, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E foram inúmeras experiências desse tipo, de, sabe, horários horrorosos, assim, de você viajar de madrugada e chegar de manhã num negócio pra tocar. Eu sei que você já teve esse tipo de experiência. A gente teve muito isso, assim. Muito. As passagens de madrugada são mais baratas, eles compram, mas eles nem pensam. Não pensa. E aí, pensa, tá assim, dane-se a hora que chegar o avião 6 horas. Chegar 6 horas, mas você 7 horas você consegue chegar no local quando é perto do aeroporto, que às vezes nem é. 7h30 você chega no local. Aí o cara fala, você vai pregar 8h30, tá? Depois do café da manhã. Cara, mas você não percebeu que eu saí ontem às 11 de casa. Eu tô há 12 horas viajando. Tô fazendo escala, né? Cara, o tempo todo aí. Cara, escala, mano, é uma cretinice dentro do país, do próprio país. Pra mim é horrível. Escala? Não, vamos pra Recife, mas vai passar na Paraíba antes. Não, o avião vai quicando, né? Não. E uma outra coisa... Brasília, Recife. Cara, não. E uma outra coisa Parece também... que é metido, mas cara, não vai ser. E Pra um uma fim de outra semana, coisa, né? E uma outra coisa também é você descobrir depois no final da viagem que te deram uma ajuda de custo que não cobre o custo. E não teve cachê, não teve nada. Porque é uma relação diferente, né? O Crombie era né, tocava num final de semana num festival, né, do Jornal do Brasil, mas no outro tava na igrejinha de não sei da onde. E rolê de igreja é um outro tipo de relação, é um outro tipo de relação, né? Como é que você vai falar de cachê? Sempre tem essa questão. Agora, eu lembrei de todo mundo uma. que já viajou fazendo coisa pra igreja passa por isso. Passa por isso, assim. Se você... mano, é difícil. Outra coisa terrível era você ir... Outra coisa terrível era você ir viajar e ficar na casa do irmão. Isso que é... Nossa! Que tirou o filho da cama. Que tá todo mundo puto. Tá todo mundo na casa, puto ninguém queria te tá receber. Cara, isso também era muito ruim. Gente que te convida porque gosta de você, mas ninguém conhece, nunca ouviu e não gostaria de ter que te ouvir. Isso é direto, assim. Então eu passei... Não, você não vai contar só, você vai ter que contar alguma coisa boa. Conta uma coisa boa. Boa não tem graça. Eu lembrei de uma que fui com o Paulinho, inclusive. Lembra? Nossa, eu botei Renato numa furada muito grande. Então você bota várias pessoas na furada. Mas eu tenho um amigo que diz o seguinte: amigo de verdade você bota na furada. Porque se for uma pessoa que você não conhece bem, não tem essa moral, você tem que tratar ela bem. Agora, o teu amigo mesmo... Cara, mas é que esse rolê... Esse foi muito ruim. Foi das piores. Fica tranquilo, Paulo, porque ninguém pôs mais Renato em furada do que eu na história. Cara, mas acho que nós aqui já colocamos... Todos nós aqui já colocamos Renato em alguma furada. Cara, mas essa... Até hoje, eu fico constrangido. Caraca, eu tinha até porque foi uma viagem também... Foi uma dessas, assim, também que, assim, nem financeiramente a coisa valeu. Não pagou nem o seu... Não pagou nem o remédio que você tinha que estar tomando, né? Do Paulo. Horrível, não paga nada. A gente foi pra Belém do Pará. Belém do Pará. Assim, gente, como assim? Era na época da Glocal e tal, né? Sei lá, da Glocal no teatro, no comecinho. Fomos eu, você e mais quem? E o Jader e o Kleber. Acho que o Kleber, acho que foi isso. Não foi o Du, filho do Albert? Ah, foi o Du, pode crer. Ele no baixo, você na bateria. E o Kleber. Mas por que você fez isso? Não, a gente teve um convite de uma galera de Belém do Pará. Aí, assim, o que ferrou é que eu peguei um resfriado, tipo, um dia antes. Renato tava com a garganta. Aí minha garganta começou a zoar. A origem do Covid aí. Mano, ele tava aí eu peguei o avião, sei lá, 4, 5 horas de avião. 4, 5 horas de avião, no ar-condicionado e eu com a garganta... Eu cheguei lá, assim...
A garganta quase não passava mais ar na garganta, de tão inchado que tava. E aí, lá é tipo ar-condicionado, sai do ar-condicionado uma sauna úmida de 50 graus. Assim. Belém então do é tipo Pará. esse... Belém, né? Belém do Pará. Muito quente. E aí ficava nessa, entrava no ar-condicionado, saía, ia tocar, não sei o que lá. E o lugar também era bem roubado, era um acampamento, som ruim. Total. Assim, nossa, assim... Tudo que podia ser ruim foi. E eu fui piorando, cara. Aí começou a dar febre. Comecei a ficar todo congestionado. E aí os caras não sabiam mais o que fazer. Eu tava já com, sei lá, 39 de febre. E a pior coisa que me aconteceu, que me levaram num pronto-socorro de madrugada no interior lá do estado, né? Era numa cidade no meio do nada. Num pronto-socorro do SUS pra tomar uma bezetacil, tipo, de madrugada, cara. E assim... Cara, agora eu lembro, o Renato, doente, ele né? abriu uma pauta importante. Ficar doente em viagem. Nossa, é terrível. Porque... É o pior cenário. E nesse caso, tipo, né, a gente despenca daqui pra Belém do Pará pra tocar. E eu lembro de um ou mais momentos em que ele simplesmente não conseguiu sair da cama. Tipo, Que aí eu cheguei lá e falei, ó, hoje vai ser uma coisa mais intimista. Aqui vai ser voz e violão só, porque a banda tá doente, tá impraticável, assim. O cara então tá ele não a ponto. conseguia ir imagina, mais. então, mas nesse caso aí é frustrante pros caras. Pagaram, gastaram. Isso, é. Pô, cara, gastaram uma grana Uma grande pra gente passagem, só de né? passagem, é um troço caríssimo. E eu fico imaginando o organizador lá, falava, eu falei pra só trazer o Paulo. Caraca, mano. E acabamos só tendo o Paulo, mas pagando passar pra todo mundo. Que era meio óbvio, o cara só queria o Paulo. O Paulo falou, tô com uma banda aqui da Glocal, ó, daqui, você sai aí. Mas até hoje, cara, eu penso nisso e falo, mano, não acredito que eu fiz isso com o Renato. Porque eu lembro que a gente até considerou de você não ir, né? Porque você já tava ruim, cara, tá? Mas a eu garganta muito insisti, inflamada. Você jogou um pezinho na consciência. Pô. É que na real, o que. Assim, dia a viagem. antes vai fazer isso. A viagem era ruim, mas se não tivesse ficado doente, era só ruim. Só foi um inferno porque eu fiquei doente. E ainda o cara no pronto-socorro lá me deu sei lá que raio de remédio era aquele, cara. Eu nunca tive alergia a nada. Esse remédio, cara, que o médico aqui de São Paulo não sabia nem que remédio era aquele, Cara, mano. aproveitando que você tá com a cara de Kiko, só pra quem tá no YouTube. Eu lembro que eu fui... Quando eu fui... A gente foi fazer um acampamento, que era até do Daniel... O Daniel Boi. Tá. O Daniel... Qual que é o sobrenome? Coelho. Coelho. O Daniel Coelho, ele ainda nem era seminarista, que eu me lembre. E eu fui fazer um acampamento lá, no interior de São Paulo. Mas, mano, deu uma crise de dor de dente. Só que era feriado, fim de semana. Aí eles acharam um dentista deles, da igreja... Deus. Que vai lá, abre, aquela coisa constrangida, você sair, você não pode pregar, bota alguém no lugar. Meu, cara, é a coisa horroroso. mais horrível do mundo. Muito ruim, Você cara. tá de viagem não tem de dinheiro trabalho que vai. e você fica doente, cara. Você fica mal e a pessoa tá lá, pagou tudo, dá uma forçadinha. Não, será que não dá? Eu já resfriado muito, cara, muito. Então, assim, cara, não... Fica rouco, né? Fica rouco no meio. Perder a voz, e a gente que trabalha com voz... Teve uma Até tour... hoje, o negócio de tomar gelado, eu sempre chego eu penso. Vou falar? Não vou. Porque, cara, depois que você tá num lugar onde os caras te chamaram, cuidaram do negócio, pagaram, você chega lá e você perde a voz, mano. E assalto? Que eu lembro uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro, pra variar. Aí a gente tava pregando e no almoço, vamos levar no almoço tal lugar, a gente foi assaltado, cara. Aí roubou tudo que é coisa da gente. O MV, coitado. Tomou uns tapas na cabeça ainda. É mesmo? E levou as coisas nossas, mano. Que era... O cara olhou pra galera, naquele ali que eu vou bater. Aquele cara de tonto. A gente tava saindo do restaurante pra entrar no carro pra voltar. E o MV... E na época era assim, era o iPod, era o máximo. Nossa, que tinha todas as nossas músicas de recreação, de tudo, do palhaço. E levaram, cara. E acabou. Não, tá lá. Mas, gente, vocês não prepararam... Não, como preparar? Tá lá as coisas, tipo, cara. JV na estrada sem música, tipo... Não né? tinha nada. Exatamente, foi isso, cara. E, cara, foi uma assaltada. Vocês nunca foram assaltar de viagem, não? De Cara, levarem, eu, graças a Deus, nunca levarem fui. sua Eu guitarra? morei 20 e tantos anos no Rio, nunca fui assaltado. Aqui em São Paulo que eu fui ser assaltado. A gente... levaram teu violão. Levaram meu violão. Mas aí não era, né? Aí não era numa viagem, né? Eu tava saindo de um culto, tal, tinha tocado, botei no carro e fui com o pessoal na padaria. Quando voltei da padaria, meu carro tava aberto, tinham levado
Cara. Tudo, um monte de coisa. Caraca. A gente teve uma coisa de... Eu trabalhava com cinema e televisão, então viajava sempre com muito equipamento. Coisa que ninguém mais faz hoje, mas... A gente viajava com 1 tonelada de equipamento. Era duas combis pra carregar tudo que a gente levava pra fazer as filmagens. Dos vídeos, documentários, enfim. Mas uma coisa que eu me lembro, a gente foi pro Tocantins e a gente ia gravar... A gente passou uma semana com uma aldeia Craô. Lá no meio do... Aldeia o quê? Craô. Craô. Índios Craô. E a gente ficou lá uma semana morando com eles. Na rede, dormindo na rede. É uma aventura. Um montão de... Né, um montão de história engraçada dessa... Né, tomar banho no rio. Aquelas coisas que vivemos que nem índio. Mas uma coisa, na hora que a gente tava voltando pra... Acho que era pra Palmas, ou voltando... Não me lembro, ou pra São Luís. Porque as distâncias lá, né? Pensando onde era o aeroporto, eu nem lembro mais. Mas nesse processo de volta, a gente teve 2 barreiras policiais assim grandes. Assim, parava todo mundo, olhava dentro dos carros e tal. E a gente parou, teve uma barreira policial, parou, olhou dentro dos carros, falou uma coisa com a gente. E a gente viajava com rádio para falar entre os 4 carros, que eram 4 carros da produção. Uma barreira policial parou a gente parou no posto, foi comer alguma coisa e pegou os carros de novo e foi embora. Quando chega lá numa altura, sei lá, 100 km, fala, uma Kombi tá faltando. E fala no rádio e ninguém responde. Não pode voltar, senão vai perder o voo. Mas... era a Kombi que só tinha um motorista. Os outros carros estavam a equipe, né? E aí começa a falar, pô, teu equipamento e não sei o que lá. Tem seguro. E fica discutindo, né? Que, pô, então você tinha que estar lá. Meu e não sei Deus. o quê. equipamento ficou o todo... motorista que se Ele dane. ficou discutindo, né? O que resolve isso, não resolve. Não, vamos em frente. Eu acho que o cara passou da gente, porque a gente parou em tal lugar, a gente parou pra comprar alguma coisa na estrada. Não, e não falava no rádio. A bateria do cara, carregou o rádio dele, não carregou, tinha bateria. Enfim, ficou essa discussão. Chegamos lá no aeroporto. Bom, tem que dormir aí e tal. Mano, a polícia já tinha feito as barreiras porque tinha alguém fugido de alguma delegacia lá. E o cara não entra dentro da Kombi do cara, deita no fundo da Kombi no chão embaixo e fica apontando um revólver pro cara e faz o cara voltar. Coisa de filme, mano. E faz o cara voltar. O cara voltou pra deixar ele num lugar lá, que, né, no meio da estrada, né? Deixou o cara desceu e ele... Meteu a Kombi. Não roubou a Kombi. O cara só fez ele levar ele até um determinado lugar, lá, uma altura. E a gente... Caraca. Cara, aí todo mundo perdeu o fogo. A gente ligou na produtora aqui, a gente tá com equipamento. Não, tem que ficar aí, vai da delegacia. O cara tá sequestrado. E aí a gente não... Aí a gente foi descobrir isso aí no outro dia de manhã. Aí, como é que a gente fala? A esposa do cara... Porque até então a gente está preocupado aqui com o equipamento. Contratou uma transportadora. E aí, quando a gente está no meio dessa preocupação, a gente tem que lidar... Mas ninguém tinha pensado nisso. Como é que a gente fala com a esposa do cara? Aí a pessoa da produtora aqui liga pra gente e fala: alguém de vocês tem que ir lá falar com a esposa dele e tal. E aí a transportadora liga pra gente: mas o que a gente vai falar, meu? E a mulher tava a ponto de morrer, né, cara? Nossa. Esse negócio de policial, eu lembro, uma vez você vai saber. A gente indo pra temporada e... Esse negócio de crente, faz blusão, faz camiseta do JV. Pra vender, aí a gente fez assim um pouco mais, assim, fizemos umas, sei lá, 70. Que era, põe lá no JV, depois... E aí o EBV pôs tudo no plástico ainda, pegou lá na fábrica, jogou tudo no carro dele, veio, passou por uma blitz, a blitz falou: cadê a nota fiscal? Ele foi preso. Eu tava também nesse. Você tava nessa? E o carro era meu. Preso. Aí manda chamar meu pai, que foi preso lá na região de Arujá. Meu pai, foi em Arujá? Meu pai chega e fala: deixa preso pra prender. Não foi isso? Porque, cara, mas aqui era a Polícia Civil, né, cara? A Polícia Civil o protocolo é: cadê a nota, né? Porque, pô, o cara queria a nota até do chaveiro, bicho, assim, do carro, sabe? Ai, caramba, mano. De música, né? Bom, trabalhando com produção, né? Com gravação de clipes, esses negócios. Tem uma que eu lembrei quando você começou a descrever aqui de viajar com ônibus. Sim. Né? Uma coisa parecida ainda aqui, mas a gente ia gravar um show do Tim Maia. Nossa. Tem tempo, né? Isso aí. Isso foi mais de 20 anos. E a gente ia no Rio de Janeiro,
num campo pequenininho lá e tal, na Gávea. E aí, quando prepara lá todo o show e tal, mano, uma tempestade, velho. Uma tempestade. E naquele tempo eu tava começando a trabalhar nessa área aí. E era no tempo de muito cabo, né, cara? Tudo com cabo, que não acabava mais. Era um trampo daqueles, então não tinha como não... nesse tempo aí, tava ajudante lá na técnica ligar esses cabos. Não era nem cabo-man o tipo de descrição do que era feito. Mas aí eu sei que vai montando tudo lá e daqui a pouco começa a tempestade. Aí, sei lá, 50% no mínimo das pessoas que teriam que estar, porque a ideia era produzir alguma coisa plástica para mostrar o show do Tim Maia, para divulgar os próximos shows, aí na semana seguinte tinha que voltar para fazer, devolver o ingresso e todo aquele negócio. Mas a gente montar e desmontar tudo isso na chuva. Cara. Nossa. Mano, eu até hoje eu achava que sabia o que era assadura. Até aquele dia, mano. Cara, imagina aí, você trabalhar, sei lá, 8 horas montando e logo depois ele fez o show e logo depois desmontando com chuva sem parar. Nossa. Com chuva sem... Nossa, cara. Aí tava todo mundo, né, cara? Acabado. No final, né, cara? Não tinha bom humor nenhum, né? Eu lembro que tinha um cameraman amigo nosso. Mas tem churrasco depois de... Porque assim, quando vai encher uma laje, tem aquele churrasco no final. Nesse aí não. Não, cara, mano, Você vê como é que compensa os caras que montam e desmontam as coisas? Cara, esses caras trabalham pra caramba. Caraca, eu lembro que no Rock no Vale, num ou dois, a gente teve que fazer uns churrascos, porque era o jeito de pelo menos chegar um pouco no final, cara, porque não vale a pena. Na real, não vale, mano. Lembra mas esses caras não lembra no tem Rock no Vale, os churrasco, caras tem nada levando tonelada não, no braço, cara, porque o caminhão não descia. Carregado. Então. Nossa, eu me E lembro a de ópera trabalhar de arame lá em Curitiba é assim também, porque caminhão não entra. Então os caminhões param ali na entrada e os carregadores, bicho, vão de... Lá tinha van, mas assim, os caras descarregam um caminhão de equipamento, cara, tipo, na mão, no braço, bicho. Eu joguei num programa que chamava Compreenda a Música, da Rede TV. Que, inclusive, a gente vai ter, né, agora, a Elis Regina é um dos nossos temas aí da Glocal. Era os filhos, né, dos músicos, né, inclusive a Elis Regina era bem lembrada em tudo que a gente fazia lá na Companhia da Música. E, cara, essa turma dos carregadores, eles chegavam, a gente estava ou num teatro ou no estúdio, seja lá onde for. Eles chegavam, tipo, 2 da manhã e, cara, eles ficavam carregando, porque a gente gravava o programa pro mês todo. Então, gravava 4 episódios ou 5, depende da semana, né? Quando a gente gravava isso, então imagina todas as bandas que vinham tocar, eram 3 por programa. Então a gente passava som, ficava gravando por 3 dias. Quando ia desmontar, os caras tinham que desmontar equipamento de tudo isso de banda e falava pro pessoal, não dá pra você tirar teu equipamento. Você tem que trazer, a gente monta e o equipamento fica aqui. Na desmontagem, teu equipamento a gente manda pra você de volta. Então você imagina, cara, chegava 100 carregadores e 5, 6 caminhões, assim, não acabava de movimento. E esses caras, cara, carregar 3, 4 toneladas nas costas, assim, é uma coisa... Cara, eu lembrei de uma viagem aqui, de um perrengue que nós tivemos também. Eu não sei porquê, o Chrome sempre teve muito convite de casais, né, de noivos. A gente vai casar, a gente gostaria... outra categoria de perrengue. A gente gostaria muito de trazer vocês, as músicas de vocês. Aí normalmente falar, porque no nosso namoro a gente ouvia, não sei o que, faz parte da nossa história. Aí um casal de Curitiba, eu morava ainda em Niterói nesse tempo. Tipo, sei lá, 2 anos antes começou. Nosso casamento, né, essa história, essa música, isso, a gente se encontrou por isso e tal. E assim, a gente meio que disse, não, a gente não costuma tocar em casamento. Mas houve uma insistência ao longo desses 2 anos. E não pensaram só Paulo Nazaré, violão? Não, era o Crombie, eles gostavam do Crombie. Aí, cara, insistindo, a gente falou, cara, vamos botar um preço absurdo pra não pegar. E pedir uma estrutura. Então, se quer que tenha, a gente vai fazer um show no casamento deles, mas tem que ter o som tal e vamos cobrar tal. Eles não vão topar. Adivinha o que aconteceu? Era um casal rico,
montaram uma estrutura gigante, tá? Olha, tá tudo certo aqui, a empresa é essa, para vocês saberem o rider de vocês e tal. Nessa a gente já tinha, de repente, alguma escola que a gente, né, já soube o que pedir e como pedir. Cara, despencamos nós de Niterói para tocar no casamento em Curitiba. Fomos de avião, pá. Cara, chegamos no dia do casamento super bonito, ao ar livre, umas tendas enormes, um negócio bonito, um monte de gente, assim. Parecia quase que um festival o casamento, uma coisa grande. Mas, pessoal, só uma coisa. Você vai tocar na cerimônia ou depois você tem que fazer a festa? A gente ia tocar depois. Uma coisa que eu sempre também odiei, porque aí é pra tocar Tim Maia, Elis quer o que eu quero ouvir. Não, mas ia ter Crombie nesse. O mó deprê. Agora, eu me conheço. E o pessoal comendo, né? Tipo, eu me conheço mais. olhando pra aquele você. tipo de situação que o noivo e a noiva acham que é maravilhoso. Não vai ser, mas ninguém tá nem aí. É Aquilo é horroroso, deles. Porque né? faria sentido vocês tocarem 3 músicas, 4 na cerimônia, daí é bonito, pá. Sei o quê. Agora, depois acabou, depois chamou axé. Exatamente. É axé e funk. Eu acho, mas as pessoas não têm noção. Caraca. Cara, lá fomos nós. Chegamos lá, um dia de sol, legal, bonito, mas a gente começou a ver que o céu tava, tipo, preto. Mas completamente. Sabe quando você olha, pô, tá mó solzão aqui. Dilúvio. Mas Você vê os tá animais. Você vê assim, as aves migrando. Isso. Fugindo daquela área. Mano, Você vê os apocalipse. 4 cavaleiros saindo do céu aqui. os 24 anciãos. Os 24 anciãos. 144 mil, tá? Vamos falar direito. Cara, mas foi isso, cara. Pensa assim, na tempestade perfeita. Mano, começou a ventar naquele lugar. Você vê o olho do furacão. Assim, ó. Você vê Deus olhando assim, ó. Ferrou! Ai, Cara, começou... vórtice, né? Gente, começou a ventar, mas muito forte. Começou a voar. Quando você viu a noiva voando, você falou, cara, acho que acabou, né, gente? Mano, aí olha só. Aí, Rê, você já sabe como é que é isso. O primeiro sintoma ruim foi o seguinte. O cara do som começou a coçar a cabeça, com uma mesa caríssima, aquela estrutura, o palco com luz, eles botaram aquela estrutura, saca? Aquele ferro com luz, a gente super feliz. Caraca, nunca tocamos num palco tão legal. Mas aí o cara do som começou a falar, tá vindo chuva aí, cadê o noivo? Eu queria dar um toque em vocês, eu vou ter que começar a cobrir as coisas aqui, porque não pode molhar o meu equipamento. Aí ele começou a apagar e a falar... Aí, mano... Apagar o quê? A brigar com as pessoas, né? Pagar pra geral, tipo... Pagar dizendo, é carioca. Nesse sentido, Faltou malícia aí. Pagar, eu pensei que ele tá pagar o quê? Tá não. Começou a brigar e tal, já trouxe um plástico preto, começou a botar em cima daquilo. Cara, começou a chover muito, mas muito, assim, de ficar alagado, assim, a grama assim, e tal. Desculpa interromper, mas assim... geralmente nessas coisas o idealizador, o noivo tá se lixando, e é verdade, ou você protege suas coisas porque ninguém vai proteger, o cara tem razão, mano, ali. Não, é claro, ele tinha que fazer porque realmente tava... o cara não tem culpa que tá chovendo no casamento, a situação. Aí, cara, assim, nessa confusão toda, o casamento começou, a cerimônia começou. Cara, mas foi muito ruim, assim. A noiva chorando já, que você vê que não era só porque tava emocionada. Não era de emoção, não. Mas ela tava vendo o sonho dela se desfazer. Diluído. De uma tal maneira que foi o seguinte... não vai ter uma economia. Não é assim, choveu, você vai gastar 50% a menos. Não, você vai gastar a mesma coisa e não vai ter. Não, E aí, assim, ia ser... ao ar livre, mas aí começou, né? Antes de começar, começou aquela coisa de, né, organizadora levar tudo pra baixo de um toldo. Cara, é horrível isso, mano. O palco tinha uma cobertura. O palco onde nós íamos tocar depois era separado, a cerimônia ia ser aqui no meio, mas foi pra um toldo que tinha aqui. Mas aí, cara, o casamento, a cerimônia começou a não dar certo porque começou a chover dentro do toldo. Então começou a molhar tudo, começou a molhar microfone, o pastor encurtou a palavra, terminou o casamento, e aí a gente já pensando... O que vai acontecer? Vai rolar, e a chuva continuava torrencial. Aí o cara do som começou a guardar as coisas dele, a desmontar o palco. Meu Deus. A noiva chorando, sentada numa das mesas,
os convidados e tal. E aí a gente aqui, tipo, meio no canto, sem saber. Se imagina, Gabão, Lucas, vocês que conhecem as figuras, a gente pensando, cara, o que vai acontecer? Super constrangido. Aí o noivo chegou uma hora que chamou a gente e falou: vocês poderiam vir na mesa só pra gente trocar uma ideia aqui com a minha esposa, que ela tá chorando muito, ela tá muito triste. Enfim, resumindo. Que tragédia! Mano, tragédia, velho. Eles já tinham pago amigos. o valor que nós pedimos. A gente pediu, sei lá, tipo, 10 mil reais na época. Era uma coisa, tipo, absurda, assim, pro padrão de uma banda que nasceu na igreja, que não... E o cara já tinha pago, já estava na nossa conta, tinha sido montada toda aquela estrutura, e a gente sentou e falou: ó, se vocês quiserem, enfim, a gente voltava na madrugada, num voo na madrugada. Se quiser, amanhã a gente faz um show só pra vocês. Aí a gente... até teve isso. Trouxeram um violão, eu toquei na mesa ali com ela, tipo, horroroso. Super constrangedor. E aí a gente falou: ó, se vocês quiserem, a gente devolve o valor e tal. Eu queria falar um negócio pra você. Qual que era o nome dela? Sei lá, Tiana. Deixa eu falar. Tiana. O amor lançou fora. Quem olha pro alto, entendeu? A música fala sobre a chuva, né? A música dos sinais. Das nuvens de chumbo, né? Aí, velho, assim, foi uma das histórias mais constrangedoras. Mas devolveram ou não o dinheiro? O cara falou que não queria. Não vamos insistir, né? Não vamos insistir, né? Não vai por causa de devolver ou não. Não vamos prolongar essa tragédia pra banda também. Cara. E aí foi isso, cara. Acabou, voltamos na madrugada. O não foi seu, na verdade. Tipo, um olhando dela, pro outro. Véio. Foi. Mas você tentou avisar por 2 anos, não chamou. O pé frio. Isso, cara. O pé frio. Caraca, tô constrangido. Desespero, cara. né, cara? Mas, cara, fica aí uma dica, né? A gente já casou, tudo. Mãe, não vai casar, não dependa do tempo. Simplifica. Cara, simplifica a vida, mais, cara. Né, cara? Simplifica a vida, cara, bicho. Não, mano. Simplifica a vida. Faz num galpão. Não é tão bonito? Pergunta se no meu casamento teve banda. Não teve. Agora, claro também, que não. por outro lado... Depois dessa experiência, eu ainda não era casado. Não, mas isso é uma coisa, assim. Banda que sai, a gente tem essa ilusão, né? De botar a mochilinha, o violão, vou fazer meu som. Viajar e não sei o quê. Ainda mais tem alguém pagando, dando um cachê, ou oferta, mas vai ser bom. Cara, e assim, vamos tentar inventar uma estatística aqui, da experiência que a gente conhece, do que eu já vi, porque assim, eu sou preletor, mas a maioria das vezes que eu era preletor, tinha uma banda do lado, passando um outro tipo. Eu já tive os meus, mas eu dava dó das bandas. Porque assim... A banda sofre, cara. E várias vezes o preletor, não eu, mas tinha outros também, que era atração. E a banda, coitada, quer fazer um... Para logo, isso. cara. Não, essa coisa de não ter noção também, de que não é... O pessoal não tá aí pra te ouvir. Você é um componente na história. E a coisa pior do mundo sou eu, quando sou preletor e ninguém tá lá pra me ouvir. No meio do show, da Oficina G3, ou de sei lá o quê... Você traz uma palavra de 15 minutos. Horroroso isso, né, cara? Mas ninguém quer. Tem nada a ver. Você vai interromper o show. Então, se deixar pro final, ninguém fica. Não mas faz mal, cara, é pra isso ninguém quer. Cara, se ninguém fica, o que significa, né, cara? Mas não é pra forçar a barra. Esse lance do glamour, assim, da estrada, até pra bandas grandes, cara. Tipo, quando você acompanha de perto uma turnê como essas... que o cara toca num dia num lugar, no outro dia no outro. Você acompanha a logística que o cara faz pra esses shows rolarem. E olha, honestamente, não dá pro artista ter bom humor, mano. Mano, olha só. Não dá pra ter bom humor. Sabe o que é uma e aí, sacanagem? às vezes, o cara olha o artista, cara, estrelinha, não sei o que, né? Mas assim, é muito puxado... fisicamente, emocionalmente. Mas vocês falaram a logística é precário. É precário. O cara tá num ambiente que não é zero confortável pra ele. Ele não consegue dormir direito. A agenda é apertada. Ele viaja de uma hora pra outra, ele tá em outro lugar e preocupado se tá tudo rolando, se não tá. Chega, passa som, vai pro hotel. Assim, cara, não tem glamour, entendeu? Agora, tem um outro lado da história. Eu tenho um brother que tocou muito tempo com o Gustavo Lima, que aí é uma outra coisa. Ele vai de avião no jatinho dele
e a banda... O brother. A banda. A banda. Guitarrista, que foi guitarrista dele durante esses muito caras tempo. grandes, eles têm bandas espalhadas pelo Brasil. Então ele vai Mas lá... no caso desse, a banda vai no perrengue, E ele vai no ônibus, sei lá, jatinho, 3 tá? dias, Isso. e ele de jatinho, tipo, o pessoal sai 3 dias antes e ele sai no dia, chega lá, toca e os caras, né, tem que se virar e tal. Aí também Assim, tem esse nível. Não é que não é legal, assim, né? Só, tipo, falando mal de Mas pode tour falar, e não sei o quê. ninguém tá nem aí. Não, porque tipo, eu acho que depende muito também do artista e tal. Os rolês com a Supercom, por exemplo, a gente teve uma tour no Não, mas Sul. o Super como ele divide o perrengue, não é que ele tem o glamour pra ele. Eu acho que não é só dividir, mas eu acho que o próprio clima que eles criam do show deles e a forma como eles se encaram, eu acho que muda um pouco. Assim, é perrengue igual. Tipo, igualzinho banda grande ou banda pequena, é a mesma coisa. Mas teve uma tour que a gente fez no Sul que foi assim, 3 dias e um dia em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. E 3 shows em 3 dias, assim. Então a gente foi tudo de avião, então foi uma loucura, tipo, loucura. Ninguém dormiu direito, todo mundo... O último show, tipo, a galera sem voz, Léo sem voz, Carol sem voz. Só que, tipo, eles fazem de um jeito que eles já esperam isso. E o fato de não se levar tanto a sério Sim, também isso é importante. ajuda muito, cara. Tipo, a você... Cara, é perrengue, tamo aqui, vai ser da hora, dane-se. Do jeito que for, vai ser. Saca? Agora, o negócio, mas glamour não tem. O negócio que é uma sacanagem, que eu entendo que faz parte do mercado, mas é uma grande sacanagem, é banda que abre show. Cara, mas a banda que abre o show é triste demais. É triste, Eu mano. lembro, Paulo, que você tava pra fechar um selo de gravadora e aí, cara, a gente até orou pelo Paulo. Vai, Paulo! Vai. É agora! É agora! Agora ele vai. Chegou. Pô, pegou avião, foi lá assinar. Aí você descobriu que era numa classificação de selo que você não queria. Era Sony, né? Era pela Sony. Nossa, eu não ia falar nada, mas já que você quer, vai embora. Era no gospel. A E aí- Sony Gospel é brabo. E aí no contrato tinha assim, vocês vão abrir show onde a gente quiser, de quem a gente quiser. Aí, Dos cara, artistas gospel. Aí eu falei, mas por que você não assinou pra depois mudar, não sei o Não, quê? cara. Lembro que o Marcos Almeida já tinha uma assinatura que foi legal pro O Marcos pro Almeida Palavra foi com a gente Antiga. nessa reunião, porque ele falou: eu tenho uma coisa legal pra vocês e tal. E aí lembro que ele foi, a gente conversou, trocou ideias, super empolgados, né? Moleque e pensando, caraca, eu não acredito que eu vou assinar com uma gravadora. E era justamente o momento que tava mudando essa relação, né? Gravadora não era mais o que a gente acha que é. De tipo, pô, os caras vão, né, investir no nosso trabalho, nós vamos ganhar dinheiro agora. Quando, na verdade, não era isso. Tipo, Não é. E você não assinou, né? o selo, mas é você que corre atrás. Aí a gente, tipo, trocou muita ideia e tal, e chegou à conclusão de que não faz Não, sentido. E aí na hora, eu falei, pô, Paulo, assina, passa um pouquinho. Aí você foi explicar um pouco do perrengue de se abrir pra uns caras que nem tem a nossa teologia, os caras nada a ver. Agora você imagina. Tinha o troféu vamos lá. Promessas na troféu época, Promessas. que ele já Vamos, pô. sinalizou, ó, vocês vão abrir no... Mas já no- pensou, você abre A gente pra falou, pra um- a gente... Pra um cara, Nada a tipo, ver, uma né? Cassiane Tocando ou... no ou troféu. cara, Gabão. já pensou? Os caras da Crombie, cara. Veloso tocando troféu Veloso. Promessas, nem Não. não ia dar certo, velho. que não Você ia não tá dar. É entendendo. promessa de desastre, né? É uma promessa de... Cara, mas não tinha nem razão. Só a música de vocês era uma outra categoria, né? Aí eu falei, a gente chegou à conclusão que eles não conhecem o nosso som. Eles estão contratando, sei lá, por uma indicação, porque viu quantos, né, sei lá, sabe, quantas audições tinha naquela época, alguma coisa do tipo, mas eles não sabem Não o que sabe eles o estão que é o som. né? Agora, tem o contrário do perrengue, né? Apesar que o nosso programa... Como é que foi... Pra você foi um oásis, um momento bom? Aquela sua gravação que você tem no teatro lá de Niterói... que teatro é aquele lá? Teatro Municipal de Niterói. Que Teatro lindo, né? Lindo. é. As fotos... virou um CD ao vivo, né? Uhum. Ali foi, né? Você tem marcos assim de coisas, poxa, isso foi muito legal e tal. Sim. É um teatro lindo que tem em Niterói, na nossa cidade. Então ali era. Cheio. Foi ali bonito, foi, cara. lotou. Acho que foram 2 dias até, e Foi 2 duas dias gravações... dois lotado, assim, num teatro que é relativamente grande, assim. E eu lembro que o próprio pessoal do teatro falou, gente, mas quem é essa banda que a gente não conhece? E lota 2 dias desse teatro aqui, tipo, né, tinha uma galeria enorme com vários andares. Mas aí foi pai, foi mãe, foi amigos e tal. E aí foi muito legal, aquilo ali foi muito bonito. Foi um encontro Que show muito, que valeu muito a pena pra massa. você?
Assim, Ai, quem foi, caraca, pô, o show foi bicho. bom, gostoso, curti. Assim, o que mais? Eu não sei, eu acho que tem alguns shows que são muito legais, assim. Tipo, dessa última tour. Teve o show aqui em São Paulo que foi muito legal no Tokyo Marine, o antigo Tom Brasil. Que, pô, a luz tava muito bonita. Mas isso é olhar de fotógrafo. Então, porque Cara, pra mas mim é o que isso. importa. Tipo, Não, pra mim, eu e pras sofro de... pessoas isso vai fazer. Elas nem sabem. Nem mas sabem. É o dia que tudo funciona. E o Isso. público fala, caraca, que pô, mó showzaço. vibe. É porque a luz tava boa, é porque o som funcionou. Isso, então, foi o lugar que o som tava mais legal. A luz tava muito, muito bonita. Foi onde eu consegui fazer as fotos mais legais. Então, assim, normalmente são shows que... Os shows com a Super Combo, normalmente os de Sesc são muito legais, porque o Sesc tem muita estrutura, em São cara, Paulo funciona, muita né, cara? estrutura. Então, normalmente são shows tranquilos, assim, que... o cronograma é cumprido direitinho, não tem zero perrengue. E são bonitos. Cara, eu lembro de um lá no Rock do Vale do Chrome, acho que foi o primeiro Rock no Vale que a gente tocou, que nem foi um show grande, acho que foi de... Eu não lembro se... Eu não lembro se tava chovendo ou se tava um sol absurdo, que tava todo mundo de sombrinha, assim. Eu não Sim, sei. sim. Foi o primeiro Rock no lembro que a Vale. galera Primeiro. cantou Não foi que o cara. Ed René também falou? Acho que foi na quadra, né? Foi Acho na que foi, quadra. Eu lembro as sombrinhas Aquilo foi bem bonitas. legal. E lembro que aquilo ali foi gostoso pra Foi, caramba. é. E o Rock no Vale tinha essa coisa legal, assim, de festival, de um show de dia, assim, que é legal isso também, né? O festival tem isso, assim. Sim. Do show de dia, que é um outro cenário, uma outro outra cenário, vibe. A Mamundi tava A naquela Mamundi vez tava, também uma tocando. Cara, Eita, você sabe tava. que toda hora eu trombo alguém no rolê assim, falando de Rock no Vale, falando mal bem. O bem que assim. foi uma parada inédita. Cara, foi legal demais, os foi legal. caras... Foi um pesadelo no final? Foi um pesadelo no final. Foi, Mas foi. Perdi dinheiro pra caramba com Cara, isso. quase perdi a saúde, a vida, perdi. Mas assim, pra mim eu ia falar isso. O segundo Rock no Vale, os 3 primeiros foram especiais, mas o segundo, eu lembro do show direitinho do Thiago Arraes, dos Arraes, na verdade. Aquele LED atrás, já o novo local que a gente tinha feito a terraplanagem, no novo local. Sim. Essa caixa tava zerada, até que o Supercom falou: Foi um vou pé tocar com esse Nossa, zerado. acho que Eu vi o Léo do Supercom feliz. A gente Foi levou com o Teatro Mágico, Isso. Então, assim, foi, Cara, Eu foi lembro que o nós pé mais- tocamos antes do Teatro, do Teatro E tem Mágico. tudo a Eu ver lembro de você Fernando tocar- Anitelli me vendo, falei, pô, que maneiro. Troquei ideia com ele lá atrás. Então, Foi festival legal tem esse lance de ter um demais. clima muito legal, assim, de todo Arrepiou, mundo arrepiou. Fiquei tá todo ali arrependido, participando. Tomamos cara, vinhozinho. todo arrependido. Fiquei todo arrependido. Mas assim, eu Tomamos lembro que vinho. esse Rock no Vale foi especial. Isso foi maneiro. Porque apesar do perrengue que teve, lógico. Claro. Mas não foi aquele... Porque o terceiro foi o maior. O terceiro foi o Thiago York. Foi um terceiro. só que choveu. Choveu, que nem desgraça. foi o Woodstock. Molhava o LED. Foi uma 5 droga. a seco foi nesse? Foi 5 a seco esse daí, o No terceiro. segundo, No terceiro. o 5 a isso. seco foi no terceiro. Foi legal. Pô, teve vários Mas, assim, shows bons, não, mano. foi show do caramba. O do Resgate foi muito bom. Ele Sim, foi um... legal. O resgate foi bom em todas as Todas, edições. Eles fizeram os caras, assim. Só que o Gangor do primeiro foi muito bom, cara. Foi Eu um lembro som do Gangor caramba. do primeiro. mano. Foi lindo. Gangor Deu foi... trabalho. Foi Cara, difícil. e uma parada inédita, show, porque era mano. assim, cara, Nunca eles tocaram no Brasil. JV, num festival, né, No que X. surge, né, de dentro da igreja, essa banda gringa fazendo esse som que é um outro nível. É outro Você ouve, você nível. fala, velho, é outra outro história. nível. Até hoje, você vê as coisas novas, você tava ouvindo um disco novo deles. Cara, é absurdo. Eu lembro disso de eu falar, muito mano, bom, o que o Marcos, o que tá acontecendo aqui? Não, nem Isso a gente sabe. muito A minha, legal. meu único arrependimento é que a gente uma vez quase conseguiu trazer Multimath, que é a minha banda favorita. Ó, Aí, ó, cara, eu digo que... seria- eu ia Cara, trazer faltou só por ele. muito Falei, pouco, Renato, mano. Renato, Tudo bem, eu já lógico. estraguei muito a vida do Renato. Cara, Eu já dei muito perrengue, se ele merece. Multimath, eles Cara, nunca e vieram foi pro Brasil. E foi por isso, porque eles estavam no começo, fazendo... Antes, os foi um clipes pouco antes e deles ficavam bombar. mostrando. E assim... Era tipo o que... Vamos fazer esses caras... Cara, se eles viessem chegamos a ter pro contato Brasil, tudo, eu não- bicho. não- Se eles viessem pro Brasil, eu acho que eu virava do avesso, assim, de tanta Não. empolgação. E Isso assim- é histórico, velho. Não, e assim... Mas Gangor já foi uma coisa também. Já foi, Gangor, eu eu não lembro. sei, eles já vieram, acho que nunca vieram mais. e não voltaram mais. Não vão voltar E também. abandonaram a fé cristã. Então, assim... É o Rock no Pô, Vale cara, deixando mas- seu legado. Mas você precisa ver os letrão deles, cara. Ah, Esse ainda último é. de. Caraca, é, É que muito ele- bom, ele- mano. ele- É, às Muito vezes, bom. né, cara,
cara, abandonou a fé, às vezes nem é tão ruim, né? Não. Às vezes isso é menos pior do que agora estão tocando música gospel. Isso, o cara que não era da fé e agora e virou uma loucura, né? Beautiful Thing é uma das músicas mais lindas que eu acho que eu já ouvi. Mas assim, é uma coisa... É louco, né, mano? E o erro do Rock no Vale, só falando assim, o perrengue do Rock no Vale foi a gente não entender que é um evento de 10 em 10 anos e não um evento dá muito trabalho, O Rock em Rio, durante muito tempo, tinha, né, cara? Um espaçamento muito maior, né? Porque assim, depois de 10 anos, vamos supor que 2026 a gente faça mais um, já mudou as bandas. Aí vale a pena, vamos trazer tudo novo. Mas eu acho que o que os caras mais lembram, assim, com carinho é por causa do ambiente. E acho que uma coisa que até esses dias eu estava trocando ideia com o Léo sobre isso. A gente nunca escondeu o que era o Rock no Vale. No sentido de tem uma ligação com fé, tem uma ligação com sustentabilidade e tal. A gente tinha um discurso alinhado. Então o cara não chegava lá assim, isso aqui é de igreja? Que é o que rola muito no meio... Hoje dá ruim. Do cara chama a banda e os caras não sabem o que estão fazendo, de repente estão pregando no meio do show do cara e o cara não sabia daquilo e aí... Pegadinha do pastor malandro. Até recentemente rolou uma polêmica aí com uma banda e tal. Que foi no Rock no Vale e não deu problema nenhum. Exatamente. E isso que eu tava trocando ideia com o Léo, ele falou assim, cara, todo mundo sabia o que era aquilo ali e era legal pra caramba. E também a gente não era gospelzão, né? Sim, aquela mas o fato de não esconder a parada eu acho muito honesto, sabe? Tipo, e cria um ambiente muito legal, assim, que os caras respeitam, né? Quer encerrar? Posso encerrar? Pode. Que pode, né? Você nunca mais vai viajar, teria né, muito pra continuar né, Paulo? Agora, é melhor viajar sozinho? É menos perrengue? É mais fácil, cara. Você tem menos peso. Ainda mais quando os caras com quem você tá viajando, você fica meio preocupado. Vocês estavam falando aí, por exemplo, né? Os policiais vieram, a batida policial. Isso é um perigo. Isso é um perigo. É um perigo. A gente sempre passava esse aperto lá com a equipe de produção também. Esse negócio do Rock no Vale, já que a gente vai, vamos lá. Esse negócio do Rock no Vale trazer outras bandas, o que acontecia? Mano, era muito louco, porque assim, eu levava um kit Bíblia, tá ligado? Levava uma Bíblia, a mensagem. Eu entreguei, até tem um vídeo famoso, eu com a Anitel entregando a Bíblia, falando pra ele. Ele hoje nem aceitaria um negócio. Hoje não daria pra ter um Rock no Vale, cara. Porque os caras pensariam que a gente tinha todo esse movimento político. É verdade. Pode crer. Esse cenário político atual inviabilizaria. Imagina, a gente colocou Marina Silva também. Ia ser ia ser um pandemônio misturar as coisas. A Marina Silva, cara, foi no momento certo. Tipo, cara, foi assim. Não tinha como ter hoje. Nenhuma dessas coisas. Gravou um podcast com a Marina Silva lá. Tinha. E aí, cara, e foi tão legal, né? Por exemplo, o Teatro Mágico eu dei a Bíblia, foi legal. Com outros, a gente... o Léo sempre foi um cara muito aberto. Sempre recebeu. Aí, cara... Depois, no quarto, no quinto, foi uma banda lá que ganhou Grammy e tudo. Cara, chegava lá, os caras estavam, bebadaços ou drogadaços, sei lá o que era. Não tinha como conversar, mano. Porque aí o cara fecha a porta do camarim que tem ali atrás pra ele também, velho. Aí assim... Mas quem quiser. Doideira. Aí cara, eu tô andando assim, cheirando maconha no Rock no Vale. Aí eu vejo o segurança que a gente contratou, que é lógico que não precisa ser cristão, fumando maconha, cara. Eu falei, mano, cara. Porque não tem controle. O evento é grande, você não vai falar só segurança que tenha bom comportamento. Não, nesse meio é isso aí, cara. Tipo, é o tempo inteiro você marofa. Pra todo lado. E nem sempre é artista. A maioria, mano, a galera da técnica, carregador técnico. Meu Deus do céu. O público, né? O público também. O público. Porque o negócio era muito doido, era barraca assim, dorme onde você quiser. Mano, tinha uma galera muito maluca, né? Muito maluca. Chovendo, o pessoal. Cara, 5 horas da manhã na piscina. Que doideira. Com barro. A piscina ficou preta, mano. É os perrengues, a gente que faz perrengue. O pior é que eu falo do Rock. Todo mundo fala do Rock no Vale, só lembra do perrengue como fosse bom, cara. Isso é o lugar pra passar um perrengue. Num festival. Mas, pô, você vai avisado, né? Tipo, não tem surpresa. Expectativas alinhadas. Você sabe que vai rolar de bom. Vai rolar de... Vive tudo muito... Que é o lance do perrengue, você toma né? jeito na vida e casa e vive ali. Ou você cresce, amadurece. Cresce, amadurece. É isso aí. Se você gostou, tá no Spotify, cara. Não deixa de apertar aí as estrelinhas,
seguir. Se você tá assistindo a gente no YouTube, por que você ainda não curtiu esse vídeo? Aperta assim, ó, curtir, assinar, sininho. E assim você sabe e pode nos acompanhar semanalmente também. Valeu e até o próximo podcast.